Nós somos a família Araújo, da comunidade São Mateus e Cachoeirinha, o pastor Alcione, e estamos participando desse projeto. Hoje é 23 de junho e nós vamos fazer a leitura do texto. Ele se encontra em Atos 12, do 1 ao 25, e trata sobre a palavra que se espalha. Mais perseguições. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João, e quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Põe a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer." Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando a reconheceu, a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: "Você está maluca?" Porém ele insistiu que era verdade. Ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. "Contem isso a Tiago e aos outros irmãos", disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro, conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: "É um Deus e não um homem que está falando." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece, e ele morreu comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Versículo 24. Há um ditado oriental que diz que toda dificuldade pode se tornar uma oportunidade. Em muitos momentos, é isso mesmo que acontece. Na perda de emprego,
em meio a doença como a do novo coronavírus em 2020, em dificuldades diversas sempre há oportunidades. Oportunidades para aprender, para crescer, para ampliar nossa visão e para dar testemunho da nossa fé. Quando os discípulos de Jesus se viram sozinhos, sem o mestre ao lado, parecia que eles estavam diante de uma grande dificuldade, mas grandes oportunidades começaram a aparecer. As dificuldades resultantes da perseguição aos cristãos fizeram com que a palavra de Deus fosse anunciada e se espalhasse. Herodes, depois de mandar prender Pedro, queria matá-lo. A repercussão do evangelho incomodava os governantes. Deus, então, de forma surpreendente, liberta Pedro da prisão, que se encontra com outros seguidores de Jesus e continua a espalhar a palavra. As dificuldades se tornaram oportunidades, em meio às perseguições e ao risco de morte. O evangelho continua sendo levado a todos os cantos. Esse incentivo serve também para nós hoje. Em meio a problemas e dificuldades, continuamos testemunhando o evangelho. Fazemos isso vivendo o perdão que recebemos de Jesus e levando esse amor ao mundo por meio de nossas palavras e ações. Assim, a boa nova da salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo continua sendo anunciada e espalhada no mundo. Oração. Senhor Deus, obrigada pelas grandes oportunidades que temos de crescer na fé e no amor a Ti e de dar testemunho sobre a extraordinária obra salvífica de Jesus Cristo às pessoas. Abençoa esse nosso testemunho ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos de cantar um hino também para finalizar. Amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Uma boa noite a todos.